daqui a uma aula, talvez, na próxima aula, ou a gente vai começar a usar outro tipo de domínio, tá? Ou pelo menos fazer hipótese, uma mais restritiva. E, por exemplo, domínio simplesmente conexo. Então a definição é a seguinte. Nós vamos dar essa definição apenas para o plano, tá? Apenas para o plano. Então, um domínio ômega do plano é chamado simplesmente conexo quando para toda curva contínua simples e fechada de ômega a parte. Quando eu falo que uma curva é de ômega, significa, eu já estou usando para simplificar as palavras aqui, significa que o traço dela está contido em ômega, só isso. Tá? Então, uma curva simples e fechada de ômega, a parte é limitada por gama contida em ômega. Essa é uma definição de simplesmente conexo, não é a matemática não usa exatamente isso, mas como a gente vai usar só no plano, então essa é a definição que nós vamos dar. Vamos trabalhar com ela. O que vocês tiram dessa definição aqui? Como? Não é isso que eu quero dizer. Não é isso que a definição está dizendo. Como? Geometricamente é isso daqui, olha. Vamos pensar num ômega assim, com um buraco aqui. Ele não tem essa parte. Eu pergunto, isso daqui pode ser conexo? Conexo. É claro, né? Qualquer ponto daqui, tem uma curva que une. Então ele é conexo por caminho, certo? Agora, é conexo, simplesmente conexo? Não é, porque não é difícil de ver que se você pegar uma curva que envolva essa parte aqui, tá? A parte interna ou a parte limitada pela curva é isso daqui. Essa parte não está contida em ômega, porque esse buraco não está contido em ômega. Então, em outras palavras, é muito preciso falar assim, um conjunto, ou pelo menos intuitivo, um conjunto é simplesmente conexo se não tem buraco no plano. Como? A parte limitada pela curva. Porque se você tem uma curva fechada, qual é a parte limitada pela curva? Tem duas, mas vamos pensar naquela mais natural. Essa daqui. Não. Domínio. Domínio, ele já é aberto e já é conexo. Agora, eu estou definindo algo mais restrito ainda.
simplesmente conexo. Não sei se... Pode continuar a sua dúvida, pode perguntar. Não, ele já tem todas as outras. Porque eu estou partindo de domínio. Você podia partir de um aberto, né? Mas a gente vai considerar assim. Então, por exemplo, algumas propriedades só vão valer em domínio simplesmente conexo. Não vale em região desse tipo. Entendeu? Que tem buraco. Então, vai ser importante. Por exemplo, o exemplo que nós demos aqui, onde não valia o teorema de Green, aquele domínio não é simplesmente conexo. Se você tirar um ponto, já não é simplesmente conexo. Por exemplo, esse conjunto aqui, olha, é x2 mais y2 menor que 1, maior que 0. Esse conjunto aqui, o que que é? Ele é o disco aberto sem o centro. Disco aberto. Não tem essa fronteira e não tem esse ponto. Ele é simplesmente conexo? Não é. Mas ele é conexo por caminho. Porque, dado um ponto aqui e um ponto aqui, eu faço isso. Tá certo? Já tem uma curva que une esses dois pontos. Mas se você pegar uma curva aqui, que envolva esse ponto, essa parte limitada pela curva não pertence ao conjunto, a esse conjunto aqui. Tá certo? Então é bem geométrico e quero que vocês mantenham essa ideia de da geometria. Queria demonstrar um teorema, mas não sei se vai dar tempo. Então vamos... Eu vou lembrar então alguns operadores, alguns campos especiais e vou deixar o teorema para a aula que vem. Como? O outro teorema qual? Não, se não entrou nessa aula, não entra na prova. Então, olha, alguns exemplos. Eu vou dar algumas definições aqui de campos vetoriais que vão ser importantes no decorrer aí, na sequência. Mas tem uns nomes meio parecidos um com o outro aqui, mas vocês vão precisar...
campo gradiente de um campo escalar. Nós vamos considerar o seguinte, um ômega, um domínio, tá? Do R3, um domínio. Não, a rigor não precisa, mas um domínio. E F, um campo, vamos supor, de classe C1. Podia ser apenas diferenciado. E vamos pensar esse F como sendo um campo. Campo o quê? Campo, se daqui eu falo que é um campo que tipo? Escalar, tá certo? Ele vai associar a cada ponto daqui o valor F daquele ponto, tá certo? Nós vamos associar a esse campo escalar dado um campo vetorial, que é chamado campo gradiente de um campo escalar. Então, definição. O campo vetorial dado por vamos dar nome aqui, tá? O campo vetorial é dado por. Então, F de x, y, z, ele é delta F, delta x, x, y, z, calculado no ponto x, y, z. Delta F, delta y, no ponto x, y, z. Delta F, delta z, no ponto x, y, z. Esses pontos x, y, z está em ômega, tá certo? Então eu tenho um campo escalar, construí um campo vetorial. Esse campo vetorial é chamado campo gradiente do campo escalar F. E a notação é aquela talvez usada já na física, né? F, x, y, z, a gente indica assim, gradiente de F no ponto x, y, z, certo? Ou grade de F no ponto x, y, z. Então nós temos que vai ser um operador, inclusive, né? Então esse campo, que é o gradiente desse campo escalar, é chamado campo gradiente do campo, do campo escalar F. Nós dizemos, na física, costuma chamar o F de função potencial. A F é a função potencial desse campo aqui. Em geral, a função potencial é uma função escalar, tá certo? Então, agora a gente vai dar a definição de campo, potencial vetorial também, daqui a algumas aulas. F é usualmente chamada de função potencial escalar de F grande. Então aqui é o seguinte, olha, eu te dou uma função de classe C1, eu pergunto, podia ser diferenciável, apenas diferenciável?
Não, diferenciável em todos os pontos. Como? Não, a pergunta é o seguinte. Será que f podia ser apenas uma função diferenciável em ômega? Se vocês estão em dúvida, eu vou ter que recordar alguma coisa. Olha, se eu estou supondo de classe 1, eu tenho uma garantia aqui, que é o seguinte, esse campo existe e é contínuo. Agora, se for diferenciável, ele existe apenas. Tá certo? Por quê? Propriedade de uma função diferenciável. Todas as derivadas parciais existem. Isso não pode esquecer, hein? Tá certo? Não. Aqui, quando a gente fala assim de classe C1, significa em ômega. Né? Não estou... Porque campo tem que estar definido em todos os pontos. Né? Tá certo? Bem, vamos dar uma outra definição. Olha, essa outra definição é muito parecida com essa, mas aparece ela é parecida, mas não é igual, tá? Não coincide. Sim. Se eu estou transformando... Sim. Você está falando uma coisa aí que não tem sentido. Transforma uma função num domínio. Não, eu estou construindo um campo vetorial a partir de um campo escalar. É isso que eu estou fazendo. O domínio está fixo. O domínio está fixo. Foi dado o domínio ômega de uma função f pequena, que eu estou supondo de classe C1. A partir dessa função, eu te dou um campo vetorial, fazendo simplesmente essa construção aqui. Então, olha só, geometricamente, pensa geometricamente. Eu tenho um ômega aqui, tá? É um conjunto de pontos. E eu tenho associado a cada ponto, P, né, um valor f de P, que é escalar. É o campo escalar, a cada ponto. Quando eu construo o campo vetorial, eu estou associando ao mesmo ponto P, agora um vetor f de P. E quem é o f de P? É o gradiente do f pequeno. Então, se você quiser falar que transformei, pode ser um campo escalar num campo vetorial, mas, na verdade, eu construí ele a partir do outro. É isso que eu fiz. Aqui eu tinha um ponto P e um peso, f de P, escalar. Agora, para o mesmo ponto P, eu tenho um vetor. Não sei se respondi a sua pergunta. Porque eu também não entendi direito. Bom, foi dado o F, por hipótese. Foi dado. Aí, a partir dessa, eu construí um outro. Só que um é campo escalar e o outro é campo vetorial. E a gente diz que o campo vetorial, inclusive a física fala assim, o F é o campo derivado do campo escalar F. O F grande é derivado do F pequeno. Por exemplo, o campo elétrico. Ele é derivado daquela função potencial lá. Né? 1 sobre x quadrado, 3 meios. Essa é a função potencial do campo elétrico. Tá? Nós temos 5 minutos aí, 7 minutos, né?
Então, em vez de dar outra definição, eu vou lembrar uma propriedade que a gente vai usar, que é de cálculo, tá? Então, pessoal, se você tem uma função diferenciável, vocês já sabem, vocês viram isso lá no cálculo, então, olha, se você sabe que a função é diferenciável, é muito simples, inclusive, verificar pela própria definição de limite, lá usando o limite, que essas derivadas parciais existem, tá certo? E ainda mais, além disso, se df no ponto P é a diferencial de f em P, df, a diferencial é o quê? De uma função, por exemplo, de 3 variáveis. O que é uma diferencial de um ponto? É o quê? Não, em termos de aplicação. Que tipo de aplicação que é? Quando você tem uma função diferenciável, a diferencial dela em um ponto é interpretada como uma aplicação linear. Então, ela é definida é uma aplicação de ômega em R linear, cuja matriz, vamos escrever mais ou menos preciso aqui, cuja matriz em relação às bases canônicas é dada por a matriz, então, de df P é delta F, delta X em P, delta F, delta Y em P, delta F, delta Z em P. Essa é a matriz da transformação linear que é do R3, porque quando você calcula a diferencial, a diferencial é uma aplicação linear, então está definida nesse espaço. Bom, a matriz dela é essa, e portanto, df, essa aplicação calculada num vetor ABC, ele é simplesmente delta F, delta X em P multiplicado por A, mais delta F, delta Y em P multiplicado por B, mais
ΔF, ΔZ em P multiplicado por C. Mas olha só a vantagem que agora nós temos. Essa diferencial calculada, essa aplicação linear calculada nesse vetor ABC, ela é calculada pela definição da matriz lá. Né? Multiplica, né? Linha por coluna. Então você obtém isso. Mas isso pode ser escrito da seguinte maneira. O vetor ΔF, ΔX, ΔF, ΔY, ΔF, ΔZ, multiplicado produto interno pelo vetor ABC. Então, isso nada mais é do que o gradiente de F em P, produto interno pelo ABC. Tá certo? Então, vale isso. Além, e tem mais. Se V é um vetor do R3 de norma 1, o gradiente de F em P aplicado a V nada mais é do que a derivada direcional de F em P na direção V. E isso vai aparecer aí nessas propriedades. Tá certo? Então, parou.